Está aqui, Senhor, a vida da Manu, Senhor, em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, creio eu que a palavra já foi anunciada no coração da tua filha, Senhor. Pai, que nessa noite a tua filha venha ser aqui canal de bênção, Senhor. Meu Deus, que quando os seus lábios, a sua boca se abrirem para falar acerca do teu reino, seja o teu próprio Espírito se revelando ao coração desta igreja. Meu Deus, eu não sei de que forma, qual a maneira, o jeito, Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite vai usar da tua filha, mas que seja a tua vontade nessa noite, Senhor, para falar o coração dessa igreja, e que essa igreja ela esteja preparada, Senhor, para receber a palavra, seja ela qual for, Senhor, nessa noite. Assim nós oramos e te apresentamos a vida da tua filha, autoridade, unção, meu Deus, capacidade de ser instrumento nas tuas mãos e estar sobre a vida da tua filha. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oi, igreja. Amém. Glória a Deus, né? Como é que está o povo de Deus aí? Dá um glória a Deus aí. Amém, né? Graças a Deus, estamos bem, né? Estamos na casa do Senhor. E mesmo mediante a todas as dificuldades que eu tenho certeza que todos nós enfrentamos, mas nós honramos ao Senhor e realmente permitimos que Deus venha ser prioridade na nossa vida, né? Como o pastor falou, a gente olha e não vê multidão, mas o Senhor não quer multidão, né? Deus, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Então nós louvamos a Deus porque nós somos sobreviventes dessa obra, amém? Né? Então estamos aqui, graças a Deus, né? Deus tem sustentado esse povo que é verdadeiramente fiel. Aqui estão verdadeiramente os fiéis, né? E como Deus tem se agradado, eu tenho certeza absoluta de cada vida que aqui se encontra, amém? Então eu quero hoje compartilhar uma palavra, mas antes eu quero louvar com vocês, né? Mas eu quero que vocês fiquem sentadinhos, não precisa levantar, só fechem os olhos. Porque às vezes esse louvor tem falado muito comigo nesses últimos tempos. Às vezes assim dá a impressão que é muito perigoso a gente viver em uma situação arriscada, né? Sem saber no que é que vai dar. Mas a palavra do Senhor diz o que sobre a fé? Que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. E eu sei que muitas vezes as circunstâncias são tão terríveis que às vezes o inimigo das nossas vidas, ele quer setar a nossa mente. Ele quer nos trazer tristeza, quer esfriar a nossa fé. Por que essa igreja não está lotada também? Porque as lutas têm roubado a fé dos nossos irmãos. E não é fácil. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um tem as suas limitações. Mas um dos grandes motivos é exatamente esse. Alguns estavam sustentados não em Deus. Outros, as lutas têm sido tão fortes que eles não têm tido força nem para sair de casa para buscar o Senhor. E o nosso papel como igreja é orar. E saber usar de empatia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes nós julgamos porque nós não vivemos aquilo. Eu estava assistindo uma pregação, quando o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar uma palavra, eu sempre vou estudar. O Senhor primeiro coloca no meu coração uma palavra. E gosto de ouvir muitas pregações para que eu possa entender. Eu sou sincera que às vezes só lendo eu não consigo desenvolver, eu preciso ouvir. E um pastor estava falando acerca da empatia. O filho dele tinha tirado notas baixas e o filho estava desesperado, né? A mãe já tinha dado aquele carão, né? E aí quando o pai chegou, o menino não conseguiu nem falar. Ele disse: "Que foi, filho?" Ele: "Nada, pai." E ele bem desesperado. Aí ele disse: "Não fica assim. Você vai conseguir superar." "Ah, é porque a minha mãe e tal." "Obrigada, filho. A sua mãe, ela não vai conseguir te entender, porque ela nunca tirou uma nota baixa na vida. Então, às vezes, quando nós não vivemos a mesma coisa, nós não conseguimos entender e se colocar no lugar do outro, né?"
Só um minutinho. Então hoje eu queria compartilhar, a começar pelo livro de 1 Reis. Deixa eu ver aqui, John. 1 Reis, capítulo 19. Todo mundo conhece a história do profeta Elias, né? Um homem de Deus, um profeta, que vivenciou vários milagres. Então, falta de fé não poderia faltar no coração de Elias. O problema de Elias certamente não estava em sua fé, em seu ministério. E o que é que levou Elias a entrar em uma profunda depressão? Às vezes nós ouvimos falar muito acerca de um cristão que está passando por um momento desse de depressão. E algumas vezes nós julgamos e dizemos, não, ou está em pecado, ou não está buscando a Deus. Não tem como. Sabemos de vários relatos nos últimos tempos de líderes, né, cristãos, filhos, esposas que se suicidaram. Nós nem ouvíamos falar sobre isso anteriormente, mas nesses últimos tempos temos ouvido muito, as estatísticas aumentaram. E essas pessoas foram muito julgadas. Eu estava até vendo uma nota sobre isso, aí tinha pastor fulano de tal, do estado tal, tirou a vida. Será que é falta de Deus, né? Olha já a pergunta, né? E nós somos muito assim críticos, né, acerca disso. E eu volto a dizer, a gente só vai saber quando a gente sofrer na pele, né? Então vamos começar aqui a leitura, capítulo 19, a partir do verso 1, tá? Como vai até o 18, eu vou pedir à igreja que também me ajude. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Voltou-se a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu sirvo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a minha deixaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Eu fiquei só e Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Aleluia, irmão, somente até aqui. Olha só, né? Toda uma trajetória, né? A gente pode observar que o que pode ter sido aí o gatilho para Elias tenha sido o medo, né? Ele lutou, ele venceu, ele passou por muita coisa, mas ele se deparou com uma mulher, olha só, né? Uma mulher que causou sobre ele medo. Essa mulher que se chama Jezabel, uma mulher má, adoradora de deuses estranhos. Toda aquela multidão de profeta era comandado por ela, e ela ficou irada, porque através da vida de Elias, todos aqueles profetas foram mortos. 450 profetas de Baal, só de Baal, porque ao todo a gente chega a quase 900 profetas, era muita gente. Então ela ficou muito indignada e quis acabar com a vida dele. Mas outro ponto chama a atenção aqui no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zindo, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aí você observa que ele está frustrado, né? Ele se frustra, ele se sente assim: eu poderia ter feito melhor. Eu não chego perto da minha linhagem, né, do meu povo. O que é que eu fiz para eu fracassar dessa forma e acabar como estou agora? Mais um gatilho para que Elias estivesse muito triste. Então, irmãos, é muito interessante que a gente preste atenção na nossa vida. Às vezes eu estava vendo também aí uma entrevistazinha rápida, aqueles podcasts que sobe no seu Instagram, você nem precisa seguir, mas era de uma famosa. E essa famosa, muito linda, né? Que essas mulheres são muito bonitas, muito novinha. E ela falava sobre ela não entender o porquê daquela depressão. Porque ela tinha tudo. A vida dela era perfeita. Ela tinha tudo que ela queria. Então você olhava no espelho, por quê? Olhando para o secular, a gente vai dizer: porque não tem Jesus. E as pessoas que têm Jesus? Nós entendemos que nós devemos cuidar do nosso corpo com uma boa alimentação, com exercício físico. Isso não é jamais vaidade, é cuidado. Se nós soubermos, a gente faz isso desde pequenininho. E a gente não faz, né? A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, nos alimentando da palavra, orando, fazendo o nosso jejum. E às vezes o corre-corre da vida nos quebra. E devemos cuidar da nossa mente. A nossa mente, ela é um campo minado. Devemos observar o que é que nós vamos olhar no celular, o que é que nós vamos assistir, o que é que nós vamos ler, para poder aquela sujeira, né, não entrar na nossa mente. Isso é uma parte. E a nossa vida, né? Às vezes cargas que não são nossas, eu sempre fui especialista em trazer para mim cargas que não eram minhas. A minha vida inteira eu trouxe para mim cargas que não eram minhas, mas que eu achava que eu tinha que agarrar, que eu tinha que ajudar. E isso me prejudicou no futuro. Pode não te prejudicar naquele momento, mas não tenha dúvidas que lá na frente a conta vai chegar. Então, aprender a não carregar uma carga que não é sua, isso é fundamental. Não é egoísmo. Não se sinta egoísta. Entenda o que pertence a você, o que pertence a Deus e o que pertence a um familiar, um amigo, um namorado, um marido. Você pode auxiliar em conversas, em ouvir,
Mas você não pode querer resolver por essa pessoa, porque você vai estar trazendo para você uma carga que não é sua. Aí você vai sentir que tá tudo bem. Você se sente até realizado na hora. Poxa, ajudei. Mas depois você vai estar sobrecarregado. Você vai estar infeliz. Você vai estar cansado, sem ânimo. Então, dos principais gatilhos é uma sobrecarga que não é sua e você agarra para você. As frustrações. Às vezes nós queremos muito algo. Queremos porque queremos muito. Às vezes nem perguntamos ao Senhor se é a vontade dEle. E aí não dá certo. Aí você até entra e dá tudo errado. É uma derrota, né? E aí você se frustra. Aí você entra numa depressão. Às vezes é um medo. Você sente um medo terrível. E é um gatilho para desenvolver isso, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Nós não estamos imunes, eu volto a dizer. Aqui em uma live eu compartilho. Ai, não foi na. Acho que nem lembro se foi na live, foi naquelas mensagens que eu passo e eu me dou uma palavra acerca disso. Nós não estamos imunes a passar por coisas ruins. O diferencial é que existe um Deus que caminha conosco e que Ele não larga a nossa mão. Às vezes a gente fica como Elias, lá dentro da caverna. Não sei vocês, mas eu já. Lá dentro da caverna, Elias, ele escolheu se isolar de todos. Ele estava frustrado, né? Ele estava com muito medo de morrer. Ao mesmo tempo ele queria morrer, né? É bem engraçado. Ele fugiu da morte, mas ele queria morrer. Mas o sentimento dele desejar morrer é porque ele estava muito triste, estava com uma depressão profunda. E ele quis se isolar. O primeiro sinal de uma pessoa que não está bem psicologicamente é o isolamento. Ela não quer conversa com ninguém, né? Então ele fugiu para longe, entrou dentro daquela caverna e não quis conversa com ninguém. Mas sabe o que é que me chama a atenção nessa palavra? É como Deus cuidou de Elias, né? O Senhor mandava os anjos dele. Ei, Elias, oi, vai comer. Elias acordava, estava lá a comida do lado. De novo, Elias, vai se alimentar. O que está fazendo aí, Elias, né? Sai daí. Tipo assim, sai no teu lugar, né? Então, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Alimentar uma pessoa quando estiver sem ouvir, sabe? Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Eu tenho um exemplo em casa, o pastor tem a mãe dele. Eu tenho um exemplo da minha mãe, que o gatilho da minha mãe foi a separação. Eu tinha, não lembro se eu tinha 8 anos, 5 anos, não lembro. Eu só sei que quando ela separou do meu pai, ela tentou mesmo suicídio mesmo, né? A minha mãe já foi bem forte. Eu lembro que ela ficou na casa de uma amiga e eu senti muita falta dela, porque eu tive que ficar separada dela. E a minha mãe tentou tomar muitos remédios aí para morrer. E ela encontrou Jesus, né? Essa pessoa foi um caminho na vida dela. Ela até já está na glória. Cuidou dela, levou ela para casa dela e cuidou dela, né? Então às vezes essas pessoas só precisam disso, né? De serem cuidadas, de serem ouvidas. A mesma coisa 1000 vezes, né? Mas elas precisam botar para fora. É a questão da empatia. Então a gente pode ver assim o cuidado de Deus sobre a vida daquele homem. Aí você se pergunta, o que é que estava faltando na vida daquele homem, né? Um homem que você pode ver aqui no capítulo 18, irmãos. Aqui no capítulo 18, versículo 41, Elias ora para chover. Chove, viu? Ele ora 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele olha para a palavra do Senhor fala, quando ele olha para o mar, ele vê uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E Deus desce chuva naquele lugar. Será que esse homem não tinha uma intimidade sobrenatural com o Senhor? Aí como é que a gente pode dizer que um homem desse não tinha Deus? Mas ele passou por uma crise, ele estava em crise. E nós não estamos distantes disso. Aliás, nós não estamos imunes, né? Que distante eu espero que todos estejam em nome de Jesus, né? Mas nós não estamos imunes. Então, assim, independente do que ele viveu, né? No final de todas as coisas que foi que aconteceu aqui na palavra, Deus honrou, né? Porque Deus honra. E existem momentos que a gente passa na nossa vida que a gente não entende nada ali. Naquele momento você se pergunta 1000 vezes, Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sentindo isso? E aí vem inúmeros pensamentos. E mais tarde você vai entender
Que no lugar onde tu tá, aquela situação que tu estava ferida, vai ser onde tu vai curar vidas, né? Então a gente tem que usar isso a favor de Cristo, de pessoas que estão precisando. Não existe só o exemplo de Elias. A gente pode ver aqui em Jó. Eu vou compartilhando aqui rapidinho, não precisa nem botar se não quiser. Jó no capítulo 4, eu vou ler do 3 ao 5, tá? O título é Elifaz repreende a Jó. Elifaz, talvez. Ele era amigo de Jó, né? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Olha só, o amigo de Jó está confrontando e ao mesmo tempo está julgando. Ele não está ajudando, né? Ele está questionando Jó. Como é que pode? Em outras palavras, tu ajudou tanta gente, tantas pessoas que te procuraram e num momento difícil tu pode ser bênção na vida dela. Tu curou essas pessoas através de alguma situação ou de palavra, enfim. E agora que chegou a tua vez, tu fica assim, perturbado. É bem interessante, né, irmãos? Exatamente, irmãos. Não necessariamente porque eu ajudei pessoas. Geralmente existe esse conflito. Quando nós não estamos, é muito fácil a gente dizer assim, né? Não, irmão, vai passar. Deus é contigo, eu vou orar pela tua vida, né? Só que quando é com a gente, é diferente. Às vezes Deus permite que a gente viva, saboreie esse sabor amargo, para a gente poder entender que não é fácil, né? E ele fez exatamente isso, né? Ele quis julgar Jó. E Jó, nós sabemos demais da história de Jó, um homem de Deus, um homem íntegro. Todo mundo está velho de saber da história daquele homem, mas mesmo assim, Jó se entristeceu. Jó se revoltou, questionou muito a Deus. Então, existe um momento na palavra do Senhor em que Jó está ali abrindo o coração e questionando mesmo, né? Aqui no capítulo 3, Jó amaldiçoou o seu nascimento por tudo que ele está vivendo. Nós passamos por um décimo é muito, um tiquinho assim do que Jó viveu, e a gente já está, ai meu Deus, né? Onde é que tu tá, meu Deus? Imagina Jó, né, meu irmão, que viveu tudo, e o Senhor no final honrou a vida de Jó. Então o segredo ele está em perseverar na presença do Senhor e lutar com todas as nossas forças para fugir da caverna, porque o inimigo das nossas vidas ele quer nos aprisionar dentro da caverna. A gente não se dá conta. Hoje eu estou triste, amanhã eu também estou triste. Ah, meu Deus, que é isso? Que tristeza é essa que não vai embora? E você mesmo orando, você não consegue sanar aquilo, né? E aí você ora, você busca, você não deixa de fazer a obra, você não deixa de buscar o Senhor, mas a tristeza continua. Irmão, é uma luta. É uma luta mesmo. Mas eu não tenho dúvidas e nem posso duvidar que Deus ele vai honrar, né? Que Deus ele vai mudar esse cenário. Deus só dá aquilo que a gente pode suportar, né? O Senhor não vai nos dar nada que a gente não pode. Quando chegar naquele ponto X de que a gente não está mais suportando, o Senhor nos livra. Eu acredito, que eu não quero levar para a parte do julgamento, que aqueles que não conseguiram perseverar e que acabam acabando com a sua própria vida, não teve forças, né? Não teve uma ajuda, não teve forças de orar e de buscar. Às vezes já não quer saber de Deus. E o segredo está aí. Mesmo na luta, a gente não abandonar o Senhor. Porque o Senhor jamais nos abandona. Há um momento que ou você escuta Deus ou você escuta Satanás. Vai ser uma luta, uma guerra, né? Ele vai estar querendo gritar muito mais alto do que o próprio Deus, porque Deus ele é manso, ele se manifesta nesse louvor, numa palavra ministrada, quando tu abre a Bíblia, quando você está na rua,
né, que alguém te fala algo. Então, Deus, ele é muito sutil, ele é muito tranquilo, né? Então, nós temos que estar muito ligados no que o Senhor tem para nos dar. Em todos os momentos, Deus enviou um anjo para cuidar daquele homem. Ele não esteve só em nenhum momento. O teu anjo simplesmente é alguém que está perto de ti, é um familiar que não te abandona, é um amigo, às vezes, do trabalho, que sempre está ali disposto a te ajudar, é um irmão que sempre está te passando uma mensagem, e você, opa, nossa, como eu estava precisando dessa mensagem. É um anjo que o Senhor envia, né? Então, temos vários anjos aí cuidando de nós. Nós só temos que entender, né? Aqui, novamente em Jó, capítulo 7, versículo 16. Eu estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Jó, né, já no auge do desespero, dizendo: Senhor, acaba com a minha vida. Chega, eu não aguento mais, meu Pai. Eu não suporto mais essa luta, né? Então acaba logo com tudo. Então chega um momento em que há esse desespero, né? Em que pede para que o Senhor, amém, que quando pede o Senhor, né, que o Senhor vai cuidar de nós e não quer com as suas próprias mãos causar esse dano, né? No Salmo 42, versículo 3 ao 6. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e o meu Deus. Olha aqui outro homem de Deus, o salmista Davi, que venceu tantas guerras, né? O Deus honrou Davi em tantas instâncias, mas houve um momento que Davi se abateu, irmãos, porque ele era um homem, assim como eu e como você. Então houve um momento em que ele estava abatido, angustiado, triste. Mas a palavra do Senhor diz que Davi, mediante todas as coisas que ele viveu, ele nunca deixou de buscar e clamar a Deus. Então o segredo está na espera em Deus, na busca em Deus. Às vezes nós não conseguimos contemplar o Senhor agindo, né? Nós estamos parados mediante aquela circunstância que nos rodeia. Meu Deus, aí é exatamente assim, Senhor, onde tu estás? Onde é que tu estás? Tu não está vendo o que eu estou passando, Senhor? E você questiona porque nós somos humanos. E Deus, Ele até permite que a gente fique, sabe, irmãos? Eu digo que a prova, as tribulações, ela nos fortalece. E nós temos que aprender através dela. Se não fossem as lutas, irmãos, nós não teríamos criado alicerces tão fortes. Nós não estaríamos aqui. Nem para começar a história, nem aqui nós estaríamos. Se fosse tudo muito bom, é como uma criança um filho que tem tudo o que quer. Mãe, me dá isso, toma, filho. Mãe, me dá aquilo, toma, né? Não, deixa que eu faço, não faz nada. Ele nunca vai valorizar. Assim somos nós como filhos de Deus. Se tudo que a gente pedir a Deus Ele der, a hora que a gente pedir, que valor nós vamos dar a esse Deus? Então muitas vezes é necessário que a gente passe por essa escassez, por esse deserto mesmo, para que a gente venha valorizar mais as pessoas, a nossa igreja, a nossa família, o nosso trabalho, que às vezes a gente reclama tanto. A gente reclama tanto, acorda, meu Deus, se eu pudesse eu não ia para esse trabalho hoje, ai que preguiça. Aí quando a gente está sem ele, a gente está, como eu queria trabalhar assim. Ai, que homem chato, por que eu casei com esse homem? Quando não vai embora, meu Deus, meu marido, né? O ser humano, ele é muito assim, irmãos. Ele é muito cheio de, a palavra do Senhor fala lá em Tiago sobre a questão da inconstância, né? E nós somos inconstantes. Hoje a gente está soltando fogos de alegria, amanhã a gente já está, meu Deus, nem a gente se aguenta. É assim, somos inconstantes, né? E é exatamente dentro disso que nós precisamos aprender e buscar essas melhorias, né?
Por isso que eu sempre brinco, eu digo, a gente precisa fazer um raio-x. Não precisa ninguém fazer raio-x na gente. Vamos nós mesmos, se olhar no espelho assim, nossa, eu fiz isso, Deus, me perdoa. Me ajuda a mudar, meu Pai. Às vezes a gente olha e vê pessoas que têm tanto tempo de fé, ou então não conseguem avançar, né? Não conseguem superar aqueles obstáculos e mudar. Mas, meu Deus, onde é que está o segredo? Está na busca, né? Em você reconhecer que aquilo ali te provou em alguma coisa que tu tem que buscar melhorar. As nossas lutas, elas são necessárias, né? Para a nossa caminhada. É muito doloroso, é muito doído, né? Como o povo brinca. Mas a palavra do Senhor diz que a porta ela é estreita, não é larga. A porta larga está cheia de gente aí no mundo, ó, que não quer soltar ela, porque está tudo muito bom. E às vezes nós somos questionados exatamente como é feito aqui nessa passagem. Onde é que está o teu Deus? Que não está vendo tudo que tu está passando? Meu Deus está comigo, meu irmão. Meu Deus está contigo, teu Deus está contigo. Ele nunca te abandonou, amém? Então nós aprendemos, o Senhor ministrou muito ao meu coração, que nós não estamos imunes acerca das circunstâncias da vida, e que nós temos que ter muito cuidado. Se hoje você ainda não tem esse cuidado, eu vou confessar para vocês que eu vim aprender a não me sobrecarregar um dia desses. Eu vou fazer 42 anos e um dia desses, olhando aqui, um ano atrás, né? Vamos botar assim, 1 ano e meio, eu aprendi a não trazer cargas que não são minhas. Aprenda a não carregar cargas que não são suas. Aprenda a dizer não. É bom dizer não também. Não só sim, sim. Ah, porque eu não quero chatear. Ah, porque vai ter uma confusão. Não é não. Meu marido lá em casa diz, não, Emanuele. E eu era super difícil de ouvir um não. Até isso Deus tratou na minha vida, né? No início do meu casamento era briga porque eu queria do meu jeito. E não é do meu jeito. Então hoje eu aprendi a ouvir não. Não, Emanuele, não vai, não vou comprar, não vai fazer. Amém. Tá bom. Não gostando muito, mas a gente tem que receber o não. Por que a gente só quer receber o sim? Não quer receber o não? Por que você não consegue dar um não? Não é não, não dá para eu ir, não dá para eu fazer. Por quê? Porque eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou me sobrecarregar, eu vou me prejudicar. Pronto. Não é egoísmo, é aprender a trazer para você só o que é seu. E ajudar na medida do possível. Porque mais tarde você vai sentir as consequências. E quem vai sentir essas consequências somos nós que tanto fizemos. Só nós. Ninguém. Talvez nesse momento nem vai ter aquela pessoa para te ouvir. Vai olhar e dizer, isso é frescura. Né? Então vamos aprender. Líderes espirituais é muito perigoso. Né? Eles têm que ter muito cuidado com o coração e com a mente deles. Porque a gente tem que reconhecer, uma vez aqui numa reunião infantil, a gente compartilhou sobre isso. A gente não pode agarrar o mundo com as pernas. Vamos devagar. Eu posso fazer até aqui. Até aqui eu não posso. O Senhor sabe que eu não posso. Né? Então a gente tem que compartilhar, abrir o nosso coração, compartilhar as lutas. Não pode. Ah, você não é super-homem e você não é super-heroína. Você é uma mulher, um homem de carne e osso, com as suas limitações. E se a gente não fizer isso por nós, ninguém vai fazer e nós vamos adoecer. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração. Muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus.